Qual a melhor profissão para você trabalhar como autônomo? E também quais são boas profissões para você conseguir atuar dessa maneira e quais são mais limitadas? Nesse vídeo vamos fazer um ranking com profissões que muitas pessoas atuam de maneira autônoma para indicar para você a melhor e também as melhores profissões para você atuar de maneira autônoma. Então vamos lá, sem enrolação. Então vamos lá, pessoal, que nós vamos ter o nosso ranking e destaco para você quais são os critérios. Primeiramente, na questão de necessidade, profissionais assim que tem muita procura, tem muita demanda profissional. O segundo ponto, a questão da versatilidade, ou seja, mais possibilidades de atuação e, obviamente, retorno financeiro. Então, esses são os três principais pontos que nós vamos levar em consideração aqui como critério para definir qual que é a melhor, quais são boas e quais são mais limitadas. E aqui embaixo você não está conseguindo ver todas até o momento, mas aqui embaixo nós temos as profissões que são as 20 profissões assim que tem mais procura de um modo geral aqui no nosso contexto do canal para conseguir atuar como autônomo. Então vamos lá, sem enrolação. Então vamos lá, pessoal, começando aqui com uma profissão que na minha visão ela é boa, mas ela não pode ser considerada a melhor, é o profissional personal trainer. Por que o personal trainer ele é bom e por que ele não entra na melhor? O personal trainer, obviamente, ele pode sim ter um bom retorno financeiro, ainda mais hoje em dia que você tem essa versatilidade de ter clientes em todo o território do Brasil ou até mesmo de outros países. Por conta da internet, você pode pedir, por exemplo, para o seu cliente gravar um vídeo da execução de um exercício físico e assim você pode corrigir. Então não tem aquela necessidade mais de você estar junto com ele presencialmente. Obviamente que tem muitas pessoas que preferem, eu particularmente considero melhor, porque daí o personal vai estar junto com você ali do lado, vai estar ajudando você já a executar o movimento corretamente, mas a gente tem essa versatilidade. Nos últimos anos ele cresceu muito, principalmente por conta de mais pessoas procurarem fazer atividades físicas, procurarem fazer exercício de força na academia e, obviamente, por conta da necessidade de padrões estéticos que as pessoas têm buscado mais e investido em um profissional personal trainer. Então, por isso, ele entra como boa, mas obviamente não é a melhor, porque assim, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem uma crise financeira. O que ela vai fazer? Ela vai, obviamente, deixar o personal de lado por um tempo. Então, não é uma profissão assim essencial de último caso. Ela é uma profissão que tem sim sua procura, mas ela não entra naquelas que as pessoas, em meio a uma crise, elas vão estar utilizando, vão estar contratando. Por isso que ela entra aqui como boa. Uma outra profissão que eu vejo assim como boa, mas não está entre aquelas que se caracteriza, no caso, aquela que se caracteriza como melhor, que é o programador. O programador, obviamente, hoje tem muita versatilidade para atuar de maneira autônoma por conta dessa questão do digital, de você ter a facilidade de encontrar um cliente fora do Brasil. Inclusive, tem muitos programadores que, por exemplo, trabalham no Brasil e fazem freelancer para os Estados Unidos, para a Europa, para o continente asiático e assim por diante. Então, por conta da internet, você tem essa versatilidade e o programador também é um profissional muito versátil. Por exemplo, ele pode trabalhar com diversas linguagens de programação, ele pode trabalhar com front-end, ele pode trabalhar com back-end, ele pode ser full stack, ele pode fazer desenvolvimento de landing page associado com marketing, ele pode fazer desenvolvimento de sistemas para escolas, sistemas para, por exemplo, pequenas empresas e assim por diante. Então é um profissional que ele não tem um único ramo de atuação dentro da programação e ele tem essa versatilidade de você poder atuar para empresas de qualquer lugar do mundo. Basta você, por exemplo, ter um conhecimento básico em inglês para conseguir se comunicar ou, obviamente, saber utilizar com maestria um tradutor e assim você consegue executar o seu trabalho. Então, é uma profissão, sim, que também tem um bom retorno financeiro, principalmente quando você atua para empresas ou faz serviços para fora do Brasil, você pode monetizar em dólar, você pode monetizar em euro, você pode monetizar em libra. Então, sim, ele tem uma boa possibilidade de ter um excelente retorno financeiro e ter uma ótima versatilidade, mas ele também não entra na melhor por conta dessa questão de não ser também uma profissão essencial e também não é tantas pessoas que necessitam. Por exemplo, pessoa física não precisa muito de um programador, pessoa jurídica não é todos os casos que vai precisar de um programador. Então ele não entra numa profissão essencial, mas sim ele tem um bom retorno financeiro. Por isso que a gente vai considerar o programador entre as boas. Um outro que na minha visão tem que estar entre as boas é a profissão
profissional de limpeza, o profissional de limpeza ou a profissional de limpeza. Por quê? Por que ele tem que estar aqui entre as boas? Primeiramente porque hoje em dia dificilmente alguém contrata um profissional de limpeza que vai atuar como CLT. É geralmente um diarista. Você contrata ele, por exemplo, para vir uma manhã ou uma tarde fazer ali as limpezas, ou até mesmo um dia, mas CLT dificilmente se contrata, a não ser que, por exemplo, seja uma indústria, a não ser que seja uma empresa grande, um hotel, um supermercado, daí sim, você vai ter um profissional de limpeza que pode estar no regime CLT. Mas fora isso, na maior parte dos casos, o profissional de limpeza atua de forma autônoma. Então não tem como um profissional que só vai atuar de forma autônoma e tem muita demanda, porque hoje em dia, por exemplo, por conta dessa questão das empresas, das pessoas, tem muita questão de deslocamento com o trabalho, as pessoas investem mais na carreira e tudo mais, ninguém quer chegar mais em casa e ter que fazer uma limpeza. Então, mesmo que a pessoa às vezes não tenha uma renda tão alta, ela contrata ali uma diarista para fazer as limpezas básicas da casa. Então, como a gente pode ver, é um profissional que tem muita demanda, muita procura. O seu principal modo de trabalho hoje em dia é de maneira autônoma, então não tem como ele estar em outro nível se não ser nas boas. E ele, obviamente, também não entra na melhor, porque ele não tem tanta versatilidade. O que ele vai fazer de versátil? Ela pode trabalhar, ou ele pode trabalhar na limpeza de residências, apartamentos, salas comerciais, estabelecimentos, mas não tem muita versatilidade, vai ser a questão de limpeza. Então, a gente vai colocar ela no nível de boa, não vai ser da melhor. E também tem um ponto, se a pessoa, naquela mesma linha de raciocínio do programador, do personal trainer, se a pessoa, ela contrata uma diarista e, por exemplo, ela tem uma crise financeira, perde o emprego, ela vai deixar de contratar o diarista ali por um tempo até conseguir se restabelecer de novo. Então, por isso a gente considera ela boa, mas não é a melhor. Aí, dando sequência aqui, um que na minha visão também entra aqui nas boas é o professor particular, principalmente se ele tem um conhecimento elevado e específico que possa até mesmo oferecer esse conhecimento para empresas, para clientes de fora do Brasil. Por exemplo, se é um professor que tem conhecimento em programação, ele pode ensinar outras pessoas de outros países que têm essa demanda, ou até mesmo se é um especialista em matemática. Obviamente que isso são casos mais nichados, mas você pode perceber que tem sim a sua versatilidade. Por exemplo, eu tinha um colega, como vocês sabem, eu sou professor também. Eu tinha um colega que ele trabalhava resolvendo problemas matemáticos, inclusive de pessoas de fora do Brasil, em uma plataforma de freelancer. Então você tem essa versatilidade. Eu quase considero o professor como limitado, porque assim, não é tanta procura. Por exemplo, em níveis proporcionais, você vai ter mais procura de programador autônomo, profissional de limpeza autônomo do que professor particular. Mas por conta dessa versatilidade e de várias possibilidades de áreas diferentes para ele ser um professor particular, por exemplo, uma influencer que eu sigo, não sei nem se a gente pode considerar como influencer, que é a Débora, ela é professora de português, mas ela é professora particular e ela tem mais de 500 mil de seguidores no Instagram. Então, assim, é um profissional que conseguiu ter um bom retorno financeiro, mesmo sendo algo específico. Então, tem sim essa possibilidade, por isso que a gente considera como boa, só que obviamente a gente não precisa nem argumentar de por que ela não fica aqui na melhor. Daí dando sequência, um que na minha visão acaba sendo um pouco limitado é o profissional de manutenção de computadores, embora esse profissional ele tenha sim alguns meios de atuar de maneira autônoma, tem sim a sua procura, dificilmente, por exemplo, vamos supor, teu computador estragou, você vai procurar um profissional autônomo para arrumar ou você vai levar numa empresa de assistência técnica? Geralmente as pessoas procuram uma empresa de assistência técnica. Agora é diferente, por exemplo, de uma diarista. Você precisa contratar uma diarista. Você vai em uma empresa de diaristas ou você vai, por exemplo, pedir para algum conhecido se tem alguma profissional para indicar. Geralmente funciona assim. Já a manutenção de computadores, sim, dependendo do que for, você pode, por exemplo, pedir para o teu primo arrumar teu computador ou formatar. Isso acontece, mas é mais difícil. Quem vai crescendo o conhecimento na área de manutenção de computadores, geralmente abre uma empresa ou vai trabalhar numa empresa, porque, por exemplo, eu tenho o meu computador aqui, eu não confio em qualquer pessoa para fazer manutenção desse computador, porque tem muita coisa importante, tem muitas coisas assim que são difíceis de serem arrumadas quando é necessário. Daí o que eu faço? Eu tenho uma empresa de confiança e eu levo naquela empresa. Então, na questão de computadores, na questão da manutenção de computadores, é mais complicado você confiar no profissional autônomo, por isso que na minha visão ele fica como limitado. Pessoal, antes de continuar esse vídeo, eu queria destacar para você algo muito importante. Se você pensa
pensa em atuar de maneira autônoma, uma das melhores formas, sem você precisar fazer uma faculdade ou uma pós-graduação, algo do tipo, é você fazer um curso técnico, porque o técnico ele já tem essa visão. Você aprende algo prático que você pode aplicar no seu trabalho e assim já conseguir ter um retorno financeiro. E uma excelente forma de você fazer um curso técnico é direto da sua casa, 100% EAD. E a CPET oferece os melhores cursos técnicos EAD do Brasil, reconhecidos em todo o Brasil e reconhecidos também pelo MEC. E além disso, eles têm uma ótima reputação no Reclame Aqui e nos meus vídeos os alunos sempre recomendam e falam muito dessa instituição. Por isso que, obviamente, eu estou divulgando eles aqui para vocês, porque é uma excelente oportunidade de você se qualificar para, inclusive, poder trabalhar de forma autônoma. Então, você, se quer se qualificar e não perder tempo, comece hoje mesmo a fazer um curso técnico totalmente EAD pela CPET e aprenda de verdade uma profissão para você ter um ótimo retorno financeiro em uma instituição renomada e reconhecida. Aproveite! Eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado para você aproveitar, porque assim você não perde tempo. Então vamos lá fazer um curso técnico na CPET. Daí dando sequência, entregador, com certeza a gente vai colocar como boas, porque hoje em dia, além de você ter o entregador de motocicleta, que é o mais comum nos grandes centros, principalmente, você tem um entregador de bicicleta, além disso tem entregadores até mesmo dentro do Uber, dentro do 99, dentro de outros aplicativos, tem entregador que faz com pequenos caminhões. Hoje em dia, por exemplo, tem entregador que se afilia ao Mercado Livre ou se afilia à Amazon para fazer entregas para essas empresas. Então você tem uma versatilidade bem grande. Confesso que o entregador foi uma das profissões que quase entrou aqui na melhor, muito por conta hoje em dia dessa versatilidade, que você não precisa só ser entregador do iFood, você pode ser entregador de vários aplicativos para outras empresas de forma autônoma. E o retorno financeiro também é considerável. Obviamente que é um trabalho bem puxado, você tem que trabalhar bastante, mas o retorno financeiro também é bom. Em alguns casos ele pode até ultrapassar o retorno financeiro dos programadores, só não aqueles que atuam para fora do Brasil e recebem em dólar, mas com certeza é uma profissão que sim, tem muita versatilidade e muito mercado para atuar de forma autônoma, por isso que ele entra aqui nas boas. Um outro que, na minha visão, também ele acaba sendo um pouco preterido pelas empresas é o social media. Beleza, você pode contratar um profissional social media autônomo, muitas pessoas fazem isso, mas, por exemplo, vamos supor, você tem uma empresa, você tem uma empresa e você quer contratar alguém para fazer o social media da sua empresa. Ou você vai contratar um funcionário para estar junto com você lá, ou você vai contratar uma empresa que execute esse serviço para você. Geralmente é uma agência de marketing. Então, é um profissional sim que tem o seu mercado para atuar, principalmente fazendo alguns trabalhos em específico, mas é um pouco mais difícil competir com as empresas. Por isso que a gente coloca o social media em limitado. Dando sequência nessa mesma linha de raciocínio, para mim, o designer gráfico. Na verdade, assim, até fazendo um parênteses aqui, porque com certeza alguém vai questionar tanto do designer gráfico quanto do social media, mas na verdade, do designer gráfico. Ele tem sim possibilidade, por exemplo, de atuar para empresas de fora do Brasil. Inclusive, eu tinha uma aluna, que ela era minha aluna de pré-vestibular, e ela começou a trabalhar como social media aqui no Brasil, CLT, daí ela começou a fazer alguns freelancers para algumas empresas dos Estados Unidos e acabou indo residir nos Estados Unidos, trabalhar numa agência lá. Então, assim, tem sim essa possibilidade de você fazer esse tipo de coisa, só que assim, é um mercado muito competitivo e acaba sendo um pouco restrito, porque, como eu comentei, empresas geralmente vão confiar nesse tipo de situação em outras empresas. Por exemplo, eu tenho aqui a minha empresa. Se um dia eu precisar contratar um social media, eu vou contratar um CNPJ, não vou contratar uma pessoa para fazer esse serviço para mim. Por isso que, na minha visão, o designer gráfico acaba sendo um pouco limitado. Ele tem sim a sua possibilidade, mas em muitas oportunidades ele acaba sendo um pouco preterido pelas empresas. Um outro que, na minha visão, que também tem dificuldade para atuar de maneira autônoma é o cabeleireiro. Geralmente o cabeleireiro que, entre aspas, atua como autônomo, ele se torna um empresário e ele abre o seu próprio salão ou abre a sua própria barbearia. Quando a gente fala de autônomo, a gente está falando geralmente de uma pessoa que não tem um estabelecimento físico para ficar lá. Por exemplo, pensa o personal trainer. Ele pode atuar em diversas academias, ele pode trabalhar, por exemplo, de casa. O programador também pode trabalhar de casa, pode ir, por exemplo, num shopping, num restaurante trabalhar. A profissional de limpeza vai trabalhar em várias casas diferentes, professora particular também, entregador também, manutenção de computadores a gente já comentou. Já o cabeleireiro, ou ele vai trabalhar CLT, ou ele vai abrir a sua própria barbearia,
ou ele vai atuar de maneira autônoma dentro de uma barbearia de outra pessoa. Mas dificilmente ele vai trabalhar de forma autônoma, onde, por exemplo, ele vai de casa em casa fazer o corte de cabelo, vai fazer a barba das pessoas. Isso dificilmente acontece. Então, sim, tem como ele atuar de forma autônoma, mas na minha concepção, ele não está no mesmo patamar que personal, que entregador. E você também não pode, por exemplo, fazer o corte de cabelo ou fazer a barba de um cliente, ou até mesmo se for uma cliente, você não pode fazer isso à distância. Então, por isso que a gente coloca ele meio limitado, mas aqui com certeza é uma profissão que tem um bom retorno financeiro. Tá? Para quem resolve empreender e cresce aqui na área, ele tem um ótimo retorno financeiro. Dando sequência, uma que na minha visão também acaba sendo um pouco limitada, mas já tem um pouquinho mais de mercado, é o assistente virtual, tá? Mas eu ainda vou considerar o assistente virtual como limitado, porque geralmente as empresas contratam outras empresas que têm os assistentes virtuais ou, obviamente, contrata um próprio assistente virtual no regime de CLT, até por conta de questões trabalhistas. Então, dificilmente você vai ver um assistente virtual atuando de maneira autônoma. Pode acontecer, mas é um mercado mais restrito, tá? Então, por isso a gente pode considerar de forma limitada. Artesão e copywriter. Copywriter eu vou colocar em boas, porque hoje em dia, principalmente com essa questão aí do crescimento do conteúdo virtual, do conteúdo aqui no YouTube, do conteúdo nas outras redes sociais, o copywriter, que é, para quem não conhece, é pessoas que escrevem, mas aqui trabalhando exclusivamente, no caso, referindo exclusivamente a questão de roteiristas, ele tem crescido muito. Eu, inclusive, já tive a oportunidade que eu contratei roteiristas, eu tenho algumas comunidades, no caso, eu estou em algumas comunidades que tem muita procura, que tem muita oferta de trabalho para copywriter autônomo, porque, obviamente, você consegue, por exemplo, fazer um roteiro, por exemplo, para uma empresa e depois fazer um roteiro para outra empresa e sem precisar se deslocar até lá presencialmente. Você pode fazer para empresas de fora do Brasil ou até mesmo para pessoas de fora do Brasil. Inclusive, se eu não me engano, um dos maiores thumbnailers do mundo, ele atua para vários canais do mundo inteiro e isso também pode ser refletido para os roteiristas. Então, por isso, é um profissional, no caso o copywriter, que tem muita facilidade para atuar de forma autônoma. Só que também não é um profissional assim essencial para entrar com uma melhor, por isso que a gente considera ele entre as boas. Na sequência, o técnico em refrigeração, ele vai entrar aqui nas boas, mas ele quase vem para limitada, porque ele também vai um pouco naquela linha de raciocínio que, eu preciso contratar alguém, eu vou contratar uma empresa ou eu vou contratar um profissional autônomo? Aqui, ele pode, por exemplo, atuar sozinho com mais facilidade e ser um autônomo. E aqui ele tem uma versatilidade maior. Por exemplo, ele pode fazer a instalação, ele pode fazer manutenção, ele pode fazer limpezas, ele pode fazer troca. Então, ele tem muito mercado aqui e principalmente algumas regiões, como por exemplo a região sudeste, a região centro-oeste, que tem muita necessidade por esses profissionais, tem muita oferta de trabalho para profissionais autônomos. E, inclusive, tem muitas pessoas que fazem curso técnico de refrigeração e vão atuar de forma autônoma. Então, devido a esse mercado, a gente pode considerar ele nas boas, mas, obviamente, é aquele negócio, não é uma profissão essencial. Por isso que ele não vai entrar aqui na melhor. Dando sequência, pintor de obras também vai ser como limitado, porque dificilmente uma pessoa... Você pode até contratar, principalmente nessa questão, por exemplo, eu tenho um apartamento, estou saindo, vou contratar alguém para fazer aqui a pintura. Beleza, você pode contratar. Mas, por exemplo, você tem uma reforma, você tem uma construção. Geralmente se contrata uma empresa. Então, ou o cara vai trabalhar como autônomo para a empresa, ou ele vai trabalhar com a sua própria empresa, abrindo a sua própria empresa, o seu próprio negócio. Por isso que eu considero ele um pouco limitado. Ele poderia sim estar aqui entre as boas, mas considerando, por exemplo, uma comparação com o entregador, com o personal, com o programador, com a profissional de limpeza, ele fica num nível abaixo, na minha concepção. Mas dentre todos esses aqui, ele é um dos que mais quase vem aqui para as boas. Na verdade, pensando um pouco melhor, eu vou até mudar um pouco de ideia, porque assim, o pintor de obras vai vir aqui para boas, por conta dessa questão de, por exemplo, eu tenho um apartamento aqui, estou saindo, preciso entregar para a imobiliária pintado. Você não vai necessariamente sempre contratar uma empresa. Então, por isso, vamos mudar um pouco de opinião aqui, negócio, quem sabe faz ao vivo, mudando um pouco de visão a respeito disso. E um outro que vai entrar aqui no limitado é o marceneiro. O marceneiro também. Você precisa de um serviço do marceneiro. Dificilmente você vai contratar um autônomo,
você vai, por exemplo, até uma empresa de marcenaria para fazer o trabalho para você, porque tem a questão de adquirir as máquinas, tem a questão de ter todo o espaço, o estabelecimento para fazer esse trabalho. Dificilmente você vai contratar alguém para ir lá na sua casa fazer isso. Então, é uma questão que é um pouco mais difícil, por exemplo, comparado com o pintor de obra, para atuar de forma autônoma. Por isso que eu considero ele aqui no limitado. Um que, na minha visão, também vai entrar aqui no Boas é o encanador, tá? O encanador é da mesma linha de raciocínio do pintor de obras e o técnico de refrigeração. Ah, não sei o que, a privada está entupida. Você vai lá, liga no encanador, esse encanador pode ser um autônomo e vai lá fazer a manutenção para você. Mas como você pode perceber algo assim mais esporádico? Tem sim muita demanda em alguns contextos, até mesmo para a questão de construção, manutenção, essa questão do desentupimento, que na minha concepção, pelo que a gente observa do mercado, é uma das principais demandas para o encanador e desentupidor ir lá resolver esse problema, por isso que a gente considera ele aí entre as boas. Como ele não é um profissional assim essencial, que por exemplo você não contrata o encanador uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, às vezes você fica que nem anos e anos sem precisar do encanador, então por isso a gente pode considerar ali entre as boas. Outro que na minha visão vai entrar aqui como limitado é o fotógrafo. Por que que o fotógrafo entra como limitado? Porque também, geralmente, vamos supor, você tem um casamento, você vai casar, você vai contratar um fotógrafo autônomo ou você vai contratar uma empresa que vai atuar lá e vai fazer todo o trabalho. Vai contratar uma empresa. Você tem um aniversário, você tem um evento, você contrata uma empresa. São situações mais esporádicas que você contrata um profissional autônomo. Então, por isso, a gente considera ele um pouco mais limitado. Em outros contextos, por exemplo, comparado com o entregador. O entregador praticamente só trabalha como autônomo. O profissional de limpeza só trabalha como autônomo. O fotógrafo tem muita competição com empresas, por exemplo, que nem, vamos supor, uma formatura. Tu não vai contratar um fotógrafo autônomo para fotografar uma formatura. Você vai contratar uma empresa. Então, na maior parte dos eventos que tem necessidade da captura, tem necessidade de você registrar, você contrata empresas, porque você vai precisar de um fotógrafo, você vai precisar de um filmmaker, você vai precisar de uma pessoa para ajudar lá com a questão da decoração, da organização. Então, exige-se de mais profissionais, por isso que em muitos casos, na maior parte dos casos, se contratam empresas, então logo ele pode vir aqui para os limitados. Na minha concepção, um outro que entra como boas é o editor de vídeo. Aqui a comparação do editor de vídeo é diretamente com o programador e com o copywriter, muito para a questão hoje em dia do digital, muito pela facilidade de poder, por exemplo, trabalhar como autônomo para fora do Brasil. Inclusive, se eu não estou enganado, um dos principais editores do MrBeast, que é o maior canal do YouTube, era brasileiro. No caso, tinha várias pessoas que faziam parte da edição do canal e alguns eram brasileiros, além de outros YouTubers também de fora do Brasil, que tem muitos editores brasileiros, porque o brasileiro é visto como um profissional muito criativo, por isso que ele é procurado. Então você tem essa facilidade de você poder atuar para fora do Brasil. Só que também, como não é uma profissão essencial, ele entra aqui nas boas. O mecânico móvel, na minha visão, vai entrar nas boas também, muito porque nos últimos anos cresceu esse modelo de negócio dentro dos profissionais de mecânica. Antigamente isso não era muito conhecido, hoje em dia eles chamam isso quase de socorro móvel, para o cara ir lá ajudar, por exemplo, a trocar uma bateria ou algo do tipo. Ele tem sim, por exemplo, muita competição ainda com, obviamente, as oficinas, ele não pode fazer muitas coisas, por isso que ele quase vem aqui, por exemplo, para o limitado. Mas na minha visão, como é um profissional muito importante, hoje em dia a gente tem um crescimento cada vez maior da questão dos automóveis. E querendo ou não, você que é das novas gerações, se você não é assim, com certeza você conhece alguém que não tem capacidade, por exemplo, para trocar um pneu. Hoje em dia tem gente que chama mecânico ou borracheiro, o que for, para trocar o pneu do carro. E esse cara se aproveita muito disso, desse mercado, dessa necessidade. Por isso que, na minha visão, ele entra nas boas, muito por conta desse crescimento e da mudança do perfil das pessoas. Ele pode vir aqui nas boas. Um que, na minha visão, fica como limitado é o artesão. Não é tão procurado e, quando é procurado, em muitos casos, é mais empresas ou coisas prontas. Por isso que, na minha visão, entra aqui como limitado. E, para mim, a melhor para você atuar como autônomo é o eletricista. E eu explico para você o porquê que o eletricista tem a maior capacidade, tem a maior facilidade para atuar de forma autônoma e também tem um bom retorno financeiro. Primeiramente, a única questão que ele perde, por exemplo, para o programador é na questão de você poder atuar para empresas, para locais de fora do Brasil, tá? Porque o programador pode trabalhar home office, o eletricista dificilmente. Então, nisso que ele perde.
No resto, ele tem muita capacidade para vencer. Por exemplo, na questão financeira, o eletricista, se ele presta bons serviços, se ele é um bom profissional e ele consegue ter um bom marketing de boca a boca, ele consegue tranquilamente faturar ali uns 8 a 10 mil reais por mês, atuando de forma autônoma, se ele reside em uma localidade de médio ou grande porte. Por exemplo, eu tenho um conhecido que fez a instalação na casa dele do sistema elétrico única e exclusivamente para os ar-condicionados. Ele teve que pagar por parte, no caso, à parte, os materiais, no caso disjuntor, cabo, tomada, piriri, pororó, e ele teve que pagar o trabalho do eletricista. O eletricista fez o trabalho em uma tarde. Daí ele cobrou para fazer essa instalação R$ 1.000, e é apenas uma única instalação. Então vamos considerar que ele fez a instalação num dia. Ali no caso foi numa tarde que ele conseguiu fazer, porque o sistema já estava praticamente pronto, ele só precisava passar os cabos e tudo mais, fazer a organização. Então vamos considerar que ele leva um dia, ou até mesmo 2 dias. Se ele leva 2 dias, vamos considerar que ele consegue fazer 2 dessas por semana. Então, R$ 1.000 em 2 dias, 2 por semana, vamos considerar R$ 2.000. Em 4 semanas do mês, 4 vezes 2, isso são R$ 8.000. Então, se ele é um bom profissional, ele consegue ter esse retorno financeiro excelente. Mas desde que, obviamente, ele seja um bom profissional e cresça em cima disso. Daí tem também a questão da versatilidade. Ele pode, por exemplo, ir lá numa residência fazer a manutenção. Vamos supor, você está com uma lâmpada piscando, ela simplesmente não acende, você trocou a lâmpada, tentou resolver, não conseguiu. Você vai fazer o quê? Vai contratar um eletricista. Ah, não sei o quê, a máquina de lavar não está funcionando direito. Se o eletricista ele também tem conhecimento com um pouco de eletrônica, ele pode fazer manutenção em máquina de lavar, em geladeira, também tem essa possibilidade. Não é difícil, você já tem conhecimento em elétrica, ele pode expandir o seu conhecimento e aprender um pouco sobre máquina de lavar, sobre geladeira, e fazer essas manutenções. Ele também pode fazer a instalação. Por exemplo, vamos supor, você tem uma casa, vai construir uma edícula, você precisa de alguém para fazer essa instalação. Você pode contratar um eletricista para fazer essa instalação, além de tantas outras coisas. Então, na minha visão, na questão de versatilidade, ele é um dos melhores, e também na necessidade. Por exemplo, se você tem alguma coisa elétrica não funcionando, você precisa que alguém vá lá resolver. Você precisa contratar alguém para resolver aquele problema. Vamos supor, na tua casa simplesmente você liga o chuveiro e desarma. Tentou trocar o chuveiro, não deu certo. O que você vai fazer? Você vai ter que contratar alguém para arrumar aquele problema, porque você não vai ficar simplesmente tomando banho gelado. Então é algo assim mais essencial. Por exemplo, se a tua casa está suja, você vai lá e limpa mesmo, se você não tem dinheiro. Agora, se o chuveiro não está funcionando, você vai, por exemplo, contratar alguém para resolver esse problema. Se a geladeira não liga, você vai contratar alguém para resolver esse problema. Então é algo assim que entra num patamar mais essencial, e tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Se na empresa tem algum problema, vamos contratar alguém para resolver. Ele tem sim uma competição com empresas, prestadores de serviços de elétrica, mas ele não tem tanta dificuldade de abrir sua própria empresa, porque ele não precisa de grandes máquinas para fazer manutenção elétrica. Ele vai precisar de um alicate, ele vai precisar de um multímetro, mas se você for ver um kit de elétrica básico ali para ele fazer as manutenções, não vai custar muito mais do que R$ 1.000. Então é um investimento baixo, diferente, por exemplo, do programador que precisa ter uma boa máquina de programação. O eletricista, no pior dos casos, ele vai precisar de um carro para fazer o deslocamento, mas se ele tiver uma moto, e uma moto que já tem um baú atrás, ele consegue carregar muitas coisas. O pior dos casos é se ele precisar de uma escada. Mas daí, se ele precisar de uma escada, se ele tem um carro, pode ser o próprio carro dele, ele consegue fazer aí esse deslocamento. Então, para mim, na minha concepção, o eletricista entra como a melhor. Então, ficou assim o nosso tier list. O vídeo ficou um pouco longo, mas basicamente o tier list ficou dessa forma. A melhor, eletricista, boas, personal trainer, programador, profissional de limpeza, professora particular, entregador, copywriter, técnico de refrigeração, pintor de obras, encanador, editor de vídeos, mecânico móvel e ilimitado, manutenção de computadores, social media, designer gráfico, cabeleireiro, assistente virtual, marceneiro, fotógrafo e artesã. Então seria basicamente isso, pessoal. Deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião a respeito disso, se você concorda ou se você discorda, sempre de maneira educada. É muito importante essa opinião para assim deixar esse conteúdo cada vez mais rico. Obviamente, não se esqueça da CPET. Se você quer se tornar autônomo, você pode se qualificar hoje mesmo, começar a sua qualificação hoje mesmo, direto da sua casa pela CPET. Então aproveite essa grande oportunidade, totalmente EAD, reconhecido em todo o Brasil e o certificado válido pelo MEC. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. E obviamente assista esse vídeo para aprender um pouco mais a respeito de profissões autônomas. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, um forte abraço, valeu e até a próxima.